O que Jesus faria em nosso lugar? É sobre isso que a gente está conversando nesses dias aqui. Como que Jesus lidava com situações do dia a dia e como que a gente tem que lidar com essas situações. Afinal de contas, a Bíblia diz que para isso que nós fomos chamados, para seguir os passos de Jesus. E a Bíblia também diz que nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Hoje eu quero mostrar para vocês como que Jesus lidava com suas crises. E nós, como que nós devemos lidar com as nossas crises. Tem um segredo na vida de Jesus com relação às suas crises. Eu penso que talvez a maior crise que ele passou ali no Getsemane, quando ele estava próximo da crucificação, eu digo que é um dos momentos de maior crise na vida de Jesus, porque é ali que ele vai suar gotas de sangue. Ele se separa dos discípulos ali, pede para os discípulos ficarem orando, e ele se separa para orar, e ele está no auge, não é? Talvez do estresse humano, da pressão de todos os pecados da humanidade sobre ele, que ele chega a suar gotas de sangue. Então eu penso que é realmente uma crise em alto nível. E o que Jesus estava fazendo ali, naquele momento da sua maior crise? Ele estava fazendo basicamente duas coisas. Ele estava buscando uma palavra de Deus e ele estava ali orando, falando com Deus. É isso que eu chamo de TSD. Eu creio que um dos maiores segredos para a gente passar pelas nossas crises é a gente não negociar esse tempo a sós com Deus. Então ali no Getsemane nós conhecemos, não é, aquela oração famosa de Lucas 22:42, quando Jesus diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. O que ele está buscando ali? Uma palavra. Com certeza ele ouviu o Pai estava falando com ele ali, aquilo não era um monólogo, era um diálogo. Com certeza Deus Pai falou ali com ele, deu uma direção para ele, deu uma palavra para ele. Então ele estava ali orando, buscando uma palavra, e ele saiu dali com uma palavra no momento de crise dele. Quando ele volta e ele encontra os discípulos, ele continua em crise. As ameaças estão ali em volta, os inimigos estão chegando ali, não acabou o problema. Porque muitas vezes a gente pensa que orar e buscar uma palavra vai resolver o problema, não é? Vai acabar o problema. Não acabou o problema, mas ele está tranquilo, ele está em paz, ele sabe que aquela é a vontade de Deus, ele tem uma palavra de Deus, ele estava ali no tempo dele com Deus, então quando ele volta tranquilo. E aí o Pedro vem ali, todo mundo vem ali com ele, e Jesus diz: olha, os inimigos estão chegando, não é? A polícia está chegando ali para me prender. E quando eles chegaram, o Pedro tentou resolver apenas humanamente, só humanamente, exclusivamente humanamente. Quando ele pega a espada e corta a orelha do soldado. Então Jesus, olha o que Jesus vai falar para o Pedro, eu acho muito interessante. Ele fala assim: acaso você pensa que eu não posso rogar ao meu Pai, ou seja, orar? Você pensa que eu não posso orar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve acontecer? Ou seja, ele sabe, ele estava lá com Deus, no momento de crise dele, ele estava orando, ele tem uma palavra, ele sabe o que tem que acontecer, segundo as Escrituras. Foi sobre isso que ele e o Pai conversaram. Agora ele volta e o Pedro quer resolver tudo humanamente, não é? Então, queridos, eu quero desafiar você. Até Jesus fala para o Pedro: Pedro, mete a espada na bainha, eu não beberei porventura o cálice que o meu Pai me deu. Então, eu quero te desafiar: não negocie o seu tempo a sós com Deus. Nós estamos num tempo, escuta bem o que eu estou te falando, que o nosso inimigo está apostando todas as fichas nisso. Nós estamos num tempo de muita correria, muito trabalho, muita internet, não é? Muita distração. Então a tendência e outra coisa, o nosso padrão está cada vez mais exigindo da gente, não é? Então agora eu preciso de mais um carro, agora eu preciso de um carro mais caro, agora eu preciso de uma casa melhor, agora eu preciso disso, agora... Então isso exige mais trabalho, mais tempo, e isso faz com que a gente comece a negociar o nosso tempo a sós com Deus. Escuta o que eu estou te falando. Então,
E aí vem as crises e a gente não tem estrutura, nem emocional, nem espiritual para lidar com elas, porque a gente não tem mais tempo para Deus, não é? A gente acorda de manhã já no frenesi e continua no frenesi, dorme estourado e os dias vão passando sem a gente ter tempo com Deus, a gente se consola, não é? E se conforma e se convence de que basta a gente vir na igreja no domingo, assistir um culto e tá tudo resolvido. Não é? Então eu quero te desafiar com essa palavra: não negocia o seu tempo a sós com Deus. Quanto maior a crise, até o Martinho Lutero costumava dizer isso, não é? Quanto maior era a crise dele, quanto maior era a dificuldade que ele estava enfrentando, o desafio que ele estava enfrentando, ele passava mais tempo com oração e palavra. Ele chegava a ter 3 horas desse tempo a sós com Deus, não é? Interessante, porque ele dizia que quanto maior a crise, mais ele tinha que ter a orientação e o tempo com Deus ali, não é? Então, não negocia esse tempo a sós com Deus. Eu quero te desafiar a fazer isso. Quero só te contar uma experiência minha, porque eu lembro que quando a gente estava aqui na construção desse prédio, bem no começo, não é? Tanta dificuldade financeira, a gente construindo, eu lembro que eu quase entrei nisso, né? Eu creio até, eu admito até que eu entrei nisso, nessa correria, nesse frenesi, e comecei não negociar totalmente meu tempo a sós com Deus, mas eu percebi que o meu tempo a sós com Deus ficou de baixa qualidade, sabe? Era aquela correria, eu acordava, dava uma lidinha só para me convencer de que eu li minha Bíblia, fazia uma oraçãozinha rápida, já saía para correria, não é? E eu comecei a me sentir, sabe, a gente começa a ficar insensível à voz do Espírito Santo. Se a gente não alimenta o nosso espírito, a gente começa a ficar insensível à voz do Espírito Santo. A gente começa é o que a gente fala sobre esfriamento. A gente fica tão na carne que a gente já começa a ficar mais frio no que diz respeito à nossa vida espiritual. E eu lembro que uma irmãzinha da igreja, não era nenhuma pastora, nenhuma profetisa, nada, ela falou pra mim assim, um dia eu cheguei na igreja, num culto, e ela disse: pastor, eu tive um sonho com o Senhor. Eu sonhei que o Senhor estava atravessando uma ponte e que lá no meio da ponte, lá em cima da ponte, o Senhor tirava um papel do bolso e eu percebia que era um cheque. E só que esse cheque era a planta da igreja. Ao mesmo tempo era um cheque, mas era a planta, aquela planta baixa, né, do prédio da igreja, aquela planta arquitetônica. Só que eu ia abrindo, aquilo ficava enorme. E aquilo eu começava a me enrolar naquele papel lá em cima da ponte. E eu ficava quase que para cair da ponte. E ela se acordou. Quando ela falou isso pra mim, meu Deus, eu pensei, só Deus sabe de que o meu tempo a sós com Deus não está de qualidade, não é? Ele não quis me denunciar para essa irmã nem sabe o que significa o sonho dela. E eu também não contei. Eu disse para ela: ô minha irmã querida, muito obrigado. A senhora não sabe o quanto que a senhora está sendo usada por Deus para falar comigo. E ali, irmãos, eu corrigi os meus caminhos. Eu lembro que naquele momento ali, mesmo que a gente estava apertado financeiramente, eu fiz uma decisão de colocar tudo isso na mão da arquiteta. Claro que isso gerou um custo pra gente, mas eu não me preocupei mais com construção. Então eu comecei realmente, eu voltei para aquele lugar do meu tempo a sós com Deus. A crise continuou, não caiu o dinheiro do céu, não foram resolvidos todos os problemas financeiros, mas eu estava tranquilo. Eu estava sereno, eu estava ligado com o Espírito Santo, eu estava tendo tempo de qualidade com Deus. Então, esse é o desafio de hoje. E aí, eu quero te desafiar o seguinte: se você conhece de repente alguém que está passando por uma grande crise, faz esse desafio para essa pessoa, para ela não negociar o tempo dela sós com Deus. Manda esse vídeo para ela, para encorajá-la, tá bom? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe.